Escute, queridos, olha o que diz Jesus: o ladrão vem, o diabo ou o ladrão? Ladrão. Então hoje a gente vai ter clareza desse texto. O ladrão vem apenas para roubar, para matar e... Então ele vem para roubar, para matar e para destruir. Observe o texto, que é Jesus que está falando, sim ou sim? Agora ele está dizendo assim, ó: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Até parece, a grosso modo, Marcão, que está falando eles. Mas se fosse apenas para indivíduo, para a vida, o ser humano como indivíduo, estaria assim, ó: o ladrão veio para roubá-lo, matá-lo e destruí-lo, sim ou sim? Mas o texto está dizendo roubar, matar e destruir. Então a gente precisa aprender um pouco aqui, e é para isso que nós estamos aqui hoje, amém? Mas aí ele disse, se acabasse por aí, a gente ia ficar triste, porque era só uma notícia ruim, era só uma notícia que nos traria às vezes medo. Mas Jesus não veio para deixar o medo, ele veio para tirar o medo. Porque se ele é a manifestação do amor, a Bíblia fala que o amor lança fora. Então ele diz, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, gente. Ele falar eu aqui, eu vou falar depois lá na frente. Ele está cumprindo a profecia de Ezequiel 34. E eu vou te explicar. Ele diz, eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. A versão NVI vai falar plenitude, mas a versão de Almeida vai dizer em abundância. Então escute, o propósito de você viver uma vida em abundância é só sua ou é de Deus também? É de Deus. É Ele que veio para você ter vida em abundância. Só que hoje vai ter um alinhamento aqui, Fabrício, porque tudo que não provém de Deus vai sair da sua vida hoje. Tudo que não provém de Deus, Núbia, vai sair da nossa mente hoje. Tudo que não provém de Deus vai sair dos teus lábios. Tudo que não provém de Deus vai sair das suas mãos. Tudo que não provém de Deus vai sair dos seus caminhos. Porque a partir de hoje haverá um alinhamento do propósito de Deus com a realidade da sua vida. Então diga comigo, esta noite haverá um alinhamento do propósito de Deus com a realidade da minha vida. Alguém crê nisso? Então assente-se aí glorificando o nome do Senhor. Escute, queridos, olhe para mim. Que coisa linda. Coisa linda. O Senhor é bom, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Aleluia. Olhe para mim, vamos para o texto que nós acabamos de ler. É Jesus que está conversando aqui. E ele tem uma necessidade de intervenção. E aí nós não podemos, como sabemos, a gente não pode pegar um texto isolado. Ele agora, Ioná, Jesus vai ser contundente, vai ser incisivo e vai ser bem categórico em falar, em fazer algumas comparações. E no texto que ora lemos, se a gente começar a ler desde o primeiro verso do capítulo de número 10, Jesus ele vai começar a explicar algumas coisas. E ele vai falar sobre um pastor e não sobre o diabo, mas ele vai falar sobre o pastor e o ladrão. Então escute, olha o texto. Ele vai fazer uma comparação, e dobre sua atenção. Todas as vezes que a Bíblia e Jesus falar ou comparar, colocar duas coisas para um modelo de comparação, Carla, eu preciso parar e entender as duas vertentes, porque de um e porque do outro. E aí, Hudson, a Bíblia vai dizer que Jesus falou, o ladrão. Agora, irmão Matias, por que Jesus está falando de um ladrão? Se nos versos anteriores ele vai falar de pastor e vai falar de ovelha. Coloca o versículo de número 1, capítulo 10 de João, versículo de número 1. Olha o que diz, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus está dizendo que existe uma porta. Versículo de número 2, ele vai dizer, olha, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele vai continuar dizendo, e o versículo 3 ele vai falar, e este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz,
e chama pelo nome as suas ovelhas, e atrás para fora. O Senhor vai chamar teu nome aqui hoje. Versículo 4, o texto vai dizer o seguinte: depois de conduzir, olha aí o pastor conduzindo, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai o que, gente? Ele vai adiante delas. Olha o que Jesus está explicando sobre a importância do pastor. Ele vai à frente e estas o seguem, porque conhece a sua. Como é bom quando uma ovelha reconhece a voz de um pastor e é guiado pela voz do seu pastor. Olha que o texto vai dizer: e estas seguem porque conhecem a sua voz. Versículo 5: mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Olhe para mim e dobre sua atenção. Por que, Tiso, que Jesus foi fazer essa comparação? Qual que foi a motivação de Jesus começar a falar essas coisas? A gente precisa entender o contexto da história para vocês entenderem a importância de tudo isso que Jesus está falando. E o contexto de tudo isso, para entender o porquê que Jesus está falando essas coisas, Aline, eu preciso ler o capítulo de número 9. Porque o capítulo de número 9, a Bíblia Sagrada, escute isso, a Bíblia Sagrada vai dizer, Jefferson, que, olha, agora Jesus curou um cego de nascença. E aí, olha, os fariseus da época vão começar a indagar: espera aí, a gente já viu alguém sendo curado e tudo, porque deu um problema nas vistas e tudo, mas escuta, um cego de nascença, a gente nunca viu alguém curar o cego de nascença. Até porque na ocasião, Etienne, era considerado que porque ele nasceu cego, era muito provável que os pais estavam em pecado. Então, Jesus curando esse cego, era muito além do que uma cura. Os fariseus não conseguiam entender, porque estavam dizendo: espera aí, se ele está em pecado, por que esse homem veio e curou ele? Aí começa a briga. Pergunte por quê? Porque tem gente que não vai entender o quanto que Deus vai fazer de milagre na sua vida. Aí eles começam a interrogar, Alisson: mas por quê? Por quê? Como? Como que Jesus? Quem é este? Porque, olhe para mim, os fariseus não queriam que a mensagem de Jesus propagasse. Aí agora eles começam a entrar com uma intervenção e vai dizer: espera aí, a gente tem que calar a mensagem desse Jesus. A gente tem que impedir que o milagre, que as obras que ele fez sejam propagadas. Aí ele vai até o cego e fala: ei, o que aconteceu? Não adianta, irmão. O seu milagre vai virar notícia. Eu recebi uma mensagem sexta-feira, sexta ou quarta-feira. Um irmão mandou uma mensagem falando: pastor, o senhor lembra o dia que o senhor ministrou no culto e o senhor falou que o milagre vai virar notícia? Eu falei: lembro. Ele: então, o meu virou notícia. Porque naquele dia eu tomei posse da minha bênção. Aí, pastor, houve uma remodelagem, uma situação aqui em Uberlândia. O meu telefone tocou. Hoje eu estou enquadrado, fui contratado para trabalhar exatamente na minha área. Eu estava fora da minha função, mas agora eu estou dentro da minha área, no horário que eu pedi para Deus, ganhando o que eu pedi para Deus. E olha aqui, pastor, está saindo na televisão. Você está entendendo que o teu milagre vai virar notícia? Mas vem comigo. Então Jesus agora, escute. Jesus ele vai conversar, Jesus ele vai entrar com providências aqui, vai começar a escrever o capítulo de número 10, por quê? Porque os fariseus, sabe, eles não queriam que a mensagem de Jesus propagasse. Aí eles vão falar com o cego: ei, o que foi que aconteceu? Aí o cego vai explicar, e eles perguntam novamente. Mas aí, o versículo de número, para a gente ser rápido aqui hoje, amém? O versículo de número 25, eu vou conseguir ser fiel a essa palavra um dia. O versículo de número 25 vai dizer o seguinte: olha o que ele fala. E ele respondeu, o povo perguntando, olhe para mim. O povo perguntando: como foi? O que aconteceu? Como você era cego de nascença? Aí ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não, porque estavam duvidando de Jesus. Aí ele diz assim: ó, de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Deixa eu te compartilhar um ensinamento aqui com você. Jesus não precisa que você advogue para ele. Porque o pessoal está assim: como?
Jesus não quer que você seja advogado dele. Você não foi chamado para ser advogado de Jesus. Você foi chamado para ser testemunha. Você está entendendo? O que o cego está dizendo? O cego não quer explicar sobre Jesus. Ele só quer dar o testemunho. Escuta, eu não sei como que era, mas é o seguinte, quando ele chegou, eu era cego. E porque ele chegou, agora eu estou vendo. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Escute, alguém vai falar assim, não, eu não sei. É o seguinte, eu estava pensando até em morrer, mas quando Jesus chegou, agora eu tenho o prazer de viver. Deixa eu te contar, minha vida era assim, estava travada, a porta estava fechada. Eu fui lá para aquela igreja da parede preta, comecei a adorar a Deus, recebi uma palavra, agora a porta se abriu. Deixa eu melhorar para você entender. Alguém vai falar, o que aconteceu? Não, eu não sei, eu só comecei a acreditar na promessa de Deus, e o meu casamento foi restaurado, a minha família foi abençoada, a minha vida financeira foi transformada, a paz reinou sobre o meu coração, e a minha vida foi transformada. Agora escute. Aí agora Jesus vem conversando com eles. E por que Jesus, olha aqui, preste atenção, queridos. Por que Jesus ele vai entrar com essa intervenção? E ele vai fazer uma comparação. Porque Jesus, quando ele vai conversar com os discípulos, com esses homens aqui, e eles percebem que os fariseus estavam sendo, muito contundentes, muito incisivos em querer acabar com a história de Jesus, Jesus entendeu. Ele disse, olha, escute, eu preciso ensinar vocês. Quando ele vai escrever o capítulo 10, ele vai dizer, existe uma diferença em mentalidade do evangelho verdadeiro e a mentalidade de religiosidade. Porque escute, queridos, aqui a mentalidade da religiosidade é aqueles métodos humanos, métodos, dos homens mesmo, porque na leitura do capítulo 9, você vai até perceber que alguém vai falar assim, escuta, é sábado, como é que Jesus pôde curar, esse homem pôde curar no sábado? Que eu quero que você entenda, nós precisamos sempre estar conectados com Deus. Pergunte por quê? Porque nós corremos o risco de ser mais religioso do que evangélico. Tem uma diferença? Muito. Pergunte por quê? Porque o religioso é assim, ele quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. O religioso, ele quer fazer alguma coisa para ser merecedor de Deus. O religioso, ele é assim, se ele tem uma função aqui na igreja, o religioso, ele fala, não, hoje eu tenho que trabalhar aqui, hoje eu tenho que ficar no acolhimento, porque se eu não ficar, Deus vai desagradar de mim, eu tenho que ficar, porque se eu limpar a igreja, se eu cuidar ali, se eu reger o coral, se eu fizer isso, aí Deus vai se agradar de mim. Isso é a religiosidade. E o evangelho? O evangelho, escute, a religiosidade é o homem fazendo para Deus querer chegar perto, mas o evangelho é Deus chegando perto, mesmo se o homem não está fazendo nada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Vamos para cá, porque a abundância está na mentalidade do evangelho, não na mentalidade da religiosidade. Olha para mim, escute, coloca por favor, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que é um texto áureo dessa igreja aqui. É um texto de referência para nós, para tudo que sempre a gente vai fazer algumas reuniões. Olha o que está escrito, olha, tudo isso provém de que nos reconciliou. Quem que foi que interessou então? Foi Deus ou foi eu? Foi Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. E aí ele fala que essa reconciliação veio por meio de quem? Por meio de Jesus. Então agora escute, olha o privilégio que nós temos aí. Deus se interessou em aproximar de mim e de você, através de Jesus. Agora Jesus, ele chega aqui nesse texto, capítulo de número 10 de João, e ele vai falar sobre o pastor e o ladrão. Por quê? Porque tudo que o inimigo, que a mentalidade de religiosidade quer, é roubar de você aquilo que você já tem. Olhe para mim, se Jesus está falando que é o ladrão que vem para roubar, vem roubar porque você tem. Ele não rouba se você não tem. Agora você já tem o quê? Se você já tem tudo que Deus já prometeu para você. Só que o problema nosso, pega essa chave, a abundância, aqui eu quero que você entenda, talvez eu só podia falar isso para você entender e ir embora. A abundância, ela primeiro acontece na nossa mente para depois acontecer na realidade da nossa vida. Qual que é o problema? O diabo, ele vem, ele quer roubar. Roubar de quê? Matar o quê? Escute, olhe para mim. Quando Deus nos formou, Ele nos criou com todas as possibilidades. Só que o diabo vem roubar de você o quê? As possibilidades. O diabo vem roubar de você o quê? As possibilidades. Possibilidade o quê, pastor? Possibilidade de ter Ele como pastor.
E deixa eu dizer uma diferença quando ele é o seu pastor. Coloque Ezequiel 34 e versículo 11, por favor. Olha o que diz o texto. E eu quero que você tome posse dessa palavra. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas, então, isso é uma profecia, sim ou sim? Buscarei, ele está falando do futuro. Aí escute, e ele está dizendo, versículo de número 12, olha o que ele vai dizer: assim como que, gente, o pastor busca as ovelhas dispersas. É a ovelha que volta ou é o pastor que busca? Nesse texto aí, é o pastor, assim como ele busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas. É o soberano Deus que vai tomar conta das ovelhas. Aí ele vai dizer, e também tomarei conta das minhas ovelhas, eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens de trevas. Ele está dizendo o que ele vai fazer quando ele se apresentar como pastor. Versículo de número 13 vai dizer: eu as farei sair das outras nações e a reunirei, e trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales, em todos os povoados do país. Versículo 14 vai dizer: tomarei conta delas numa boa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É Deus dizendo assim, ó: eu vou cuidar de você. Eu vou tirar você que estava desgarrado e vou colocar você no lugar certo. E eu vou preparar uma pastagem, porque ele está comparando como ovelha. Aí daqui a pouco eu vou falar sobre a ovelha. Escute, ele está dizendo assim, ó: eu vou preparar uma pastagem? Não, uma boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde? Por que nos altos do monte, querido? Porque lá nos altos do monte, escute, olhe para mim, pela bondade de Deus, eu já tive o privilégio de estar lá em Israel. E você não deu glória, que não foi você que foi. Mas já já essa guerra vai acabar em nome de Jesus. O ano que vem você vai para lá comigo. Faz assim, ó: o ano que vem, diga comigo, o ano que vem eu vou para Israel com o pastor Ernesto e a pastora Ayla. Olha para mim, tudo na Bíblia tem um sentido. Por que que ele fala, olha, que os passos serão lá no alto do monte? Já pega de passagem aqui, irmão. Deus não quer ninguém lá embaixo, é lá em cima. É porque é o seguinte, existem lugares, nós estamos falando de Israel, nós estamos falando de um lugar que o deserto é deserto, então não tem pastagem. Só que aonde o monte é muito alto, existe um lugar que esse monte é alto, então o que acontece? O sol em uma parte do dia não bate, porque vai ser só sombra. E como também está muito alto, ele pega um pouco de orvalho, e esse orvalho vai descendo no monte, e aí lá no pico do monte é onde o pasto é mais verdejante. Aí a pergunta é: Deus quer para você coisa ruim, média ou excelente? Então a série chama como? Só que aqui no capítulo 34, ele está dizendo assim, ó: eu farei, eu serei, eu darei. Sim ou sim? Porque é uma promessa, é uma profecia. Versículo de número 15, vamos ver o que tem. Eu mesmo, olha o que o texto está dizendo: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar e se repousar. A palavra do soberano, o Senhor. Olha quantas coisas boas. Agora olhe para mim aqui. Jesus, quando ele leu no capítulo, a gente leu no capítulo de número 10, Jesus, ele foi comparar eu e você, ele comparou com um animal. Qual foi o animal? Ué, olha aqui. Se eu fosse pedir para você, se você escolhesse, se você pudesse escolher ser um animal, qual que você gostaria de ser? Ah, muito provável, ninguém queria ser ovelha. Alguém ia falar assim, ó: queria ser o leão. Quantos aqui queria ser o leão? Águia, aqui ó, uma águia. Quem gostaria de ser uma águia?
não é? Uma águia voa mais alto que todas as águias. O leão é o rei da... Mas Deus, Jesus vai comparar eu e você, não é como leão. Ele compara como quem? Ovelha. Pergunta por quê? Porque uma característica da ovelha é sempre depender do pastor. Porque é o seguinte, escuta, a ovelha não planta pasto. É porque o pastor leva ela já onde o pasto está pronto. Para quem está pegando, está ligado comigo aqui, eu estou falando sobre o que é viver abundância. Viver abundância é usufruir de tudo aquilo que já está pronto para nós. Porque ele está dizendo, olha lá o texto que ele vai falar, ele fala, olha, a minha ovelha vai repousar. Deus não quer você com preocupação, Deus quer você em paz. Porque olha aqui, o salmo mais conhecido e mais falado, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada... Escuta, a tradução original desse Salmo 23 está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor e porque Ele é meu pastor eu não terei falta de nada. Porque se eu tenho um pastor, o pastor não vai deixar me faltar. Só que o texto que nós estamos lendo em Ezequiel está dizendo assim, ó: eu serei o pastor, eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Aí voltemos lá para o capítulo que a gente leu. Voltemos para João 9. João 9 tem os fariseus vindo do inferno, querendo falar, ele não merecia ser curado, ele não merecia, sabe o que os fariseus estão dizendo? Querendo tirar as possibilidades de alguém ter um milagre. Sabe o que o diabo faz hoje? A mesma coisa. Você olha para o emprego e fala, não dou conta. Você vai ofertar, falar, meu Deus, eu tenho medo de ofertar, de dizimar e faltar lá atrás. Ah, meu pai, escute, eu preciso, Deus me mostrou uma porta para eu abrir um projeto, abrir um negócio, e eu tenho medo. Escute, você percebe? O diabo está tirando de você possibilidades de coisas que já estão prontas. Então escute, deixa eu falar para você, a abundância que Jesus está ensinando aqui, ela primeiro precisa acontecer na nossa mente. Pergunte por quê? Porque é na nossa mente que nós vamos startar a obediência que Deus tem ortegado a nós. Eu vou melhorar aqui. Coloque na versão, linguagem de hoje, Provérbios 4:23, por favor. Provérbios 4:23 a gente vai ler. O Evangelho, queridos, não é sobre o que eu tenho que fazer, mas é sobre aquilo que eu tenho que crer, porque Ele veio para salvar e resgatar as ovelhas que estavam perdidas. Olha o que diz Provérbios capítulo de número 4. Tenha cuidado com o que você, pois a sua vida é dirigida pelos seus. Então olhe para mim, Jesus vai falar tudo isso aqui, porque no capítulo 9, alguém foi curado, e os fariseus estavam dizendo, não pode, não pode, não pode. Aí no capítulo 10, Jesus vai comparar eles com quem, gente? Como? Ladrão. Não é o diabo que Deus está falando aqui, não. O diabo não estava em cena, quem estava em cena eram os fariseus. Agora escute, olha o que Jesus está dizendo. Os fariseus vieram para roubar. Roubar de quê? Roubar o seu pensamento de acreditar que Jesus está cuidando de você. Roubar de você o quê? A confiança de que Ele tem pastos verdejantes para você pisar, para você se alimentar. Roubar de quê, pastor? Roubar que Ele fez uma promessa que vai cuidar de você. Roubar o quê, pastor? Ele veio para destruir o quê? Destruir todo o pensamento que você tem de acreditar que a sua vida vai ser uma vida em abundância. Ele veio para destruir, para roubar, para matar o quê? Matar toda a esperança que amanhã é um dia que está na mão do Senhor, e se está na mão do Senhor eu vou crer, eu vou levantar, eu vou encorajar a minha vida, eu vou encorajar a minha casa, eu vou encorajar a minha família para viver as promessas. O texto está dizendo, cuidado com o que você pensa. Olhe para mim aqui. Quantos de vocês já não pensaram assim, ó? Para quem é casado, eu casei com a pessoa errada. Quantos de vocês aqui estão trabalhando numa empresa que já falou, gente, o que eu estou fazendo aqui nessa empresa? Quantos de vocês abriram um negócio, sabe? E no primeiro desafio está assim, meu Deus do céu, será que era para eu estar vivendo isso aqui mesmo? Quantos de vocês vieram para a igreja e talvez alguém não cumprimentou você e você está assim, meu Deus do céu, eu acho que não está dando certo, eu nem vim para a igreja. É o diabo que está querendo roubar, matar e destruir, mas ele perdeu hoje. Porque o que é viver a abundância? É ter a mentalidade da ovelha. E o que a mentalidade da ovelha faz? Eu preciso estar atento à voz do pastor,
Porque quando o meu pastor, ou o meu Senhor, o meu pastor falar, Ele vai me guiar às águas tranquilas, Ele vai me levar em pastos verdejantes. Escute, no versículo que nós lemos de Ezequiel, vai falar que eu serei o pastor. Sim ou sim, gente? Aí agora coloca João 10:11. João 10:11. Olha que Jesus vai falar com eles. Eu sou. Sabe o que Jesus está falando aqui com esses homens? Porque os fariseus não querem aceitar aquele cego ser curado. Aí Jesus fala assim, ó: sabe a profecia de Ezequiel 34? Eu vim aqui para cumprir a profecia. Sabe por que eu estou curando o cego? Porque eu sou o pastor que o Pai enviou para cuidar das minhas ovelhas. E o pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então o que é viver uma vida de abundante? Uma vida abundante é eu crer que eu tenho um pastor. E esse meu pastor, ele me garantiu cuidar de mim. Ele me garantiu colocar no alto e ficar lá nos pastos verdejantes. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Olhe para mim, escute aqui. Eu vou citar alguns exemplos aqui para você, que a gente já está indo para o encerramento. Escute, o problema nosso, queridos, não está fora. O problema nosso está onde? Está dentro. Lembra do versículo que eu li? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa vai dirigir a sua. Agora olhe para mim, sobre o que pensar. Iago hoje, inclusive o Iago não está aí, né? Pergunta, alguém manda mensagem para ele, fala: o pastor está perguntando cadê você aqui no culto. Uns 10 manda, porque ele vai ficar preocupado com isso. Faltou do culto, não falou nada para mim. Olhe para mim, ele falou hoje de Caleb. Caleb, quando o povo, os 12 espias vão ver a terra, 10 deles voltam apavorados, sim ou sim? Mas aí Caleb, quando eles estão querendo desistir de tudo, Caleb fala: ei, espera aí, não vamos desistir da terra prometida não, subamos animosamente. Sabe o que é a mentalidade de abundância? Eu nem estou vendo acontecer, mas eu já creio. Então se eu creio, eu vou celebrar. Por que eu cantei com vocês, Deus vai na frente abrindo o caminho? Porque olha, quem tem a confiança que Deus vai na frente abrindo o caminho, ele anda de cabeça erguida ou de cabeça baixa? Então se você está andando de cabeça baixa, independente da situação que você está inserida, é porque o ladrão já veio, roubou, matou e destruiu a mentalidade de abundância. Ou seja, a mentalidade que aquilo que é o que Deus tem para a sua vida. Escuta, Deus trouxe você aqui hoje para dizer: está na hora de erguer a cabeça. Porque você tem um pastor, e ele está dizendo: e eu vim para que você tenha vida e tenha ela em abundância. Agora escute, pastor, como que eu faço? Como ovelha, você precisa crer no que esse pastor está dizendo para nós. É vida abundante para você, é vida abundante, é vida abundante, é vida abundante. Vou melhorar para você entender, vou melhorar. Domingo passado eu ministrei uma palavra aqui, quem estava aqui, diga eu estava. Eu falei sobre Davi vencendo o gigante, sim ou sim? Olhe para mim, ele venceu o gigante ou não venceu? Mas a declaração de vitória foi depois que venceu ou já era antes? Lembra? Ele disse: você vem a mim com lança e espada, os comentaristas, lembra? Mas eu vou a ti em nome do Senhor. Hoje mesmo eu terei a sua cabeça na minha mão. Pegou a mentalidade de abundância? Eu já conto a vitória antes dela acontecer, porque eu creio que vai acontecer. Vou melhorar para alguns entender mais ainda. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, quantos anos? 12 anos, gastou tudo, perdeu dinheiro, perdeu tudo. E aí o que aconteceu? Ainda enfermo. Mas quando ela ouviu dizer que Jesus ia passar, ela dizia: se eu tocar em Jesus eu vou ser curada. Ela creu antes de ser curada. Eu não estou curada ainda, mas eu já estou crendo, porque eu sou abundante do jeito que eu penso, eu sou abundante do jeito que eu falo, eu sou abundante nos passos que eu dou. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Aleluia, eu ainda estou enfermo, mas eu estou crendo. Escute, o que Deus está dizendo aqui para mim e para você: você já é abundante, independente da realidade que você está passando. E a hora que você começar a acreditar que você já é, a sua realidade vai ser transformada. Só que qual é o problema? Você olha para a sua conta bancária, a sua conta bancária rouba de você a sua identidade em Deus. Você olha para o teu corpo, você não gosta do seu corpo. Aí o seu corpo rouba de você aquilo que Deus já construiu. Você olha para o teu cenário, você olha para os teus filhos, parece que essas realidades, você olha para o seu laudo médico e elas estão querendo roubar a sua identidade. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque você já é abundante.
Porque você já é abundante. Porque você já é abundante. Porque você já é abundante. Eu vou falando, porque você já é abundante. Porque você já é abundante. Porque você já... A palavra é palavra de positivismo, pastor. Escute, eu não estou falando palavra de positivismo, não. Eu estou fazendo você acreditar naquilo que você foi formado para ser. Eu estou fazendo você acreditar naquilo que Deus já disse que você é. Escute, em nome de Jesus. Esses dias eu falei com uma pessoa. Ele disse, pastor, por que o senhor está fazendo isso? O senhor está até me colocando num projeto aqui. Eu nem estou tão assim. Eu falei, é porque eu não te vejo na situação que você está. Eu já te vejo lá no futuro. Porque Deus não vê você do jeito que você está. Ele vê você já lá no futuro. Ele vê você lá na promessa. Ele vê você lá tomando posse. Escute, queridos, Deus ele é atemporal, sim ou sim? Então ele já está lá no seu futuro, sim ou sim? Ele já está lá no seu futuro, sim ou sim? Se ele fez uma promessa, ele já está vendo você na promessa. Ah não, ninguém pegou. Escuta, se ele fez uma promessa, ele já está vendo você vivendo as promessas. Agora escute, olha, pega comigo aqui. Eu falei de Caleb, todo mundo querendo desanimar, porque a terra prometida tinha gigantes, tinha homens que tinham que lutar. Caleb fala assim, não, vamos subir animosamente. Porque ele está dizendo, Deus já foi lá e já prometeu para nós, a terra que emana leite e mel é nossa. Então, eu já vou celebrar agora. Deus está falando para mim e para você aqui, ó. Não é para cantar como Miriam, porque depois que o mar se abriu, é fácil cantar. O abundante, ele canta até mesmo que o mar não abriu ainda. A abundância é sobre mentalidade. Agora olhe para mim, para eu ir para o encerramento. Escute, eu escrevi aqui para vocês entenderem. Escute, você só vai ter uma vida abundante quando você estiver, preste atenção nisso. Quem está anotando aí, o pessoal da internet, anote isso, porque eu gostaria que vocês gravassem isso. Você só vai ter uma mentalidade de abundância, ou só vai ser abundante, quando você estiver na fase atual, como se já estivesse na fase seguinte. É isso que Jesus está dizendo. Escute, eu estou aqui, vivendo a fase atual aqui, mas eu já estou me comportando como a próxima fase. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou aqui, pastor de 600 pessoas, mas eu já estou me comportando como um pastor de 5.000 pessoas. Escute, olhe para mim, eu vou melhorar para você. Ah, pastor, eu estou orando pela vida do meu filho, ele não está na igreja. Então eu estou aqui, ó, na fase atual, meu filho desviado, um exemplo, tá? O meu filho desviado, mas você está orando para Deus trazer ele, então você já vai se comportar como a fase atual. Porque olha aqui, ó, tem gente que o filho ou o parente saiu da igreja, ele está orando lá por ele, mas ele chega, ele nem tem coragem de cumprimentar o filho com a paz do Senhor. Que ele fala assim, não cumprimenta com a paz do Senhor, não, porque ele não é crente, é porque você não está orando, né? Você não está vivendo a abundância. O que é a abundância, pastor? A abundância é o quê? Eu estou vivendo na fase atual, mas eu já estou, sabe, celebrando como se fosse a fase seguinte. Está entendendo o que eu estou dizendo? Está orando pelo filho? Então, mas pastor, meu filho não quer nem saber de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, já vai lá na Sedac Store, compra uma Bíblia para ele. Fala, meu filho, paz do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, comprei a tua Bíblia. Mamãe, eu não uso. Não usa hoje. Mas eu aprendi que eu sou abundante. E se eu sou abundante, eu vou agir na fase atual como se eu já estivesse na fase seguinte. E lá na fase seguinte, meu filho, eu já te vejo na igreja. Eu já te vejo sendo um voluntário lá com o pastor Ernesto. Eu já te vejo viajando com o pastor Ernesto. E você vai precisar dessa Bíblia. Você vai precisar, porque na fase que Deus está liberando, eu te vejo já salvo. Eu te vejo restaurado. Não sei se vocês estão entendendo, queridos. É por isso que o cristão não pode ficar de cabeça baixa. É por isso que o cristão não pode ficar de cabeça baixa, porque eu posso estar passando num deserto, mas o deserto é só passagem. Depois do deserto tem um milagre me esperando. Tem um milagre me esperando. O que é ser abundante? Eu não sou comovido, eu não sou paralisado pela circunstância que eu vivo, mas eu sou movido pela fé. Eu sei que o Senhor tem uma vida abundante para mim, e eu vou acessar ela. Olha para mim, vou ajudar para você aqui. Escute, pastor, melhora para o senhor entender, melhoro. Eu já disse aqui que
uma certa época da minha vida, nesse período de transição ministerial, eu passei desafios faraônicos na minha vida financeira, porque foi uma transição e a gente teve que cortar algo do zero. Então eu tinha uma renda, eu tinha um trabalho, eu tinha os meus treinamentos, eu tive que cortar tudo do zero, e aí comecei a passar uma crise financeira. Eu contei aqui semana passada, a carteira de motorista venceu e eu não tinha taxa para pagar, o valor para pagar a taxa de renovação. O IPVA do carro atrasado. Mas sabe o que eu fazia nessa época? Eu falei, Senhor, e fugindo ali de um, fugindo de outro. Eu lembro que muito tempo atrás eu falava, Senhor, eu nunca mais quero abastecer só assim, ó, põe 30, põe 50. O Senhor vai tirar você dessa fase. Sabe, por muito tempo, quando eu ia abastecer, eu falava assim, ó, completa. Só que eu passei uma fase que não dava para falar isso, porque o dinheiro não era suficiente. E nessa época que a crise, sabe, uma crise financeira foi instalada, aí veio pandemia, veio tudo. A gente tinha uma pequena reserva que dava para nós uma renda mensal, sabe, como se fosse uma galinha que botava o ovo, todo dia a gente ia lá e pegava o ovo. Só que aí a fome ficou maior, a gente teve que matar a galinha e comer a galinha, parou de dar ovo. E aí eu olhei, escuta, aí cartão de crédito, eu tive que fazer uma estratégia. Falei, a gente vai ter que fazer a compra nesse mês, nesse dia tal, porque aí vence no outro mês, e talvez eu não vou conseguir pagar a fatura do cartão esse mês. Alguém aqui já passou por isso? Nunca precisou de parcelar um cartão, irmão? Oh, glória! Abundante mesmo. Sabe, eu falei, eu vou fazer essa estratégia que é o dia 20 eu passo, porque aí dia 25, eu tenho recurso, mas não dá para pagar todo o cartão. Mas aí eu vou pegar um pouco desse dinheiro do cartão, vou sanar essa outra dívida, vou deixar o cartão em aberto, vou ter que negociar por um período só. Financeiramente eu estava bem? Mas eu estava abundante até quando estava faltando dinheiro. Pergunta por quê? Porque na época que eu não conseguia pagar nem o documento do meu carro, eu estava pondo a foto de uma BMW lá no cartaz da minha casa. Deus vai me dar um dia uma BMW. Está faltando dinheiro, mas eu já estou me comparando com a fase atual. A falta de dinheiro é só temporária, porque no futuro o Senhor já está me fazendo abundante. Deixa eu dizer, eu vou repetir para você, só vive abundante, a abundância de verdade, a mentalidade de abundante. Por isso que o tema é abundante, a série é abundante, porque está falando sobre você, não é sobre abundância, é abundante, porque a abundância não é aquilo que você, sabe, vai possuir, não é só a riqueza ou o luxo, não é isso, queridos, é muito mais. A abundância é sobre as possibilidades que já estão disponíveis e eu acredito que eu vou acessá-la. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? A pessoa, escute. Agora o que eu preciso que você entenda? O seu cérebro, escute isso, por isso que eu li Provérbios. O seu cérebro sempre vai encontrar um sentimento ou um pensamento para justificar a sua permanência em um lugar que Deus não quer que você fique. Olha o que eu disse. O seu cérebro sempre vai conseguir um sentimento e um pensamento para você permanecer em um lugar onde Deus não quer que você fique. Só que hoje Deus vai te mudar essa mentalidade aí em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua realidade aqui hoje, porque os seus pensamentos vão te conduzir para o lugar onde as promessas de Deus estão te esperando. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para os discípulos e para todos que precisavam de ouvir o que ele estava ensinando. Escute. Os fariseus estão querendo roubar aquilo que até os seus olhos já estão vendo. Os fariseus estão querendo destruir de você o que? A abundância, a mentalidade de abundante. Porque as possibilidades já estão à sua disposição. Mas agora você precisa ter a mente para acessar tudo isso. Por quê? Porque se você for uma ovelha desse pastor e acreditar, você vai tomar posse de tudo que ele fez para a sua vida.